Olá, caro estudante. Estamos aqui para mais uma aula de física. Eu sou o professor Vicente e vamos juntos em mais essa aula de descobertas, né? Então, nós vamos aqui na eletricidade e vamos aqui explorar resistência elétrica na eletrodinâmica, na segunda lei de Ohm. E vamos aqui inicialmente destacar 3 pontos nessa resistência elétrica de um chuveiro elétrico. Os pontos, o comprimento do fio entre os pontos A e B é maior do que entre B e C. Isso garante que nós tenhamos uma maior resistência elétrica entre os pontos A e B do que entre B e C. E muito maior se eu ligar os pontos A e C. Lembrando que resistência elétrica é a dificuldade à passagem da corrente elétrica. Lembra disso, né? Quanto maior for a resistência, menor é a corrente elétrica se a diferença de potencial for a mesma. Beleza? Então, feito isso, vamos pensar um pouco aqui para que a gente possa responder durante a aula, né? Ter um estímulo a mais. Sejam 2 fios A e B de mesmo comprimento, sendo o diâmetro de A maior do que o diâmetro de B. Ou seja, o A é mais grosso, né? Como a gente costuma falar no dia a dia. Então, qual deles tem maior resistência elétrica? E aí? Qual deles oferece maior dificuldade à passagem da corrente elétrica? O mais grosso ou o mais fino? Então, vamos pensar e responder durante esta aula. Os temas da aula. Nós vamos ver aqui segunda lei de Ohm, obviamente. Resistividade, que está relacionada à segunda lei de Ohm. E vamos ver aqui a variação da resistência com a temperatura. Essa vai ser uma abordagem conceitual, né? E que visa mostrar como a resistência elétrica se comporta, né? Lembrando que a primeira lei de Ohm nos diz que, mantida a temperatura constante, a resistência se mantém constante quando você varia a diferença de potencial, né? Isso entre determinadas faixas. Mas vamos lá, agora é hora de você copiar aí, guardar no seu caderno, tomar nota para não perder o conteúdo. Segunda lei de Ohm. Vamos pegar um condutor mantido a temperatura constante, então essa vai ser nossa primeira abordagem. Olha aí, um fio cilíndrico de comprimento L e de área da seção transversal ou seção reta A. Imagina que isso aí é a tampa de uma lata de leite. Ali você vai ter a área da seção reta da lata. Tá certo? Então é mais ou menos isso aí. Agora, o que foi que Ohm constatou, né? Ohm constatou que a resistência era diretamente proporcional ao comprimento do fio. Isso quer dizer que o comprimento aumentava, a resistência aumentava na mesma proporção quando ele fazia os testes, mantida a temperatura constante. Qual foi outra constatação dele? A resistência é diretamente proporcional ao inverso da área da seção reta do fio. Ou, em outras palavras, se é diretamente proporcional ao inverso, né, é inversamente proporcional à área. Quer dizer que, e aí nós vamos nos apegar nessa ideia aqui, né? Quanto maior a área,
menor a resistência, porque inversamente proporcional à área, certo? Então, veja, quanto maior a área, menor a resistência. E aí a gente volta àquela questão lá do começo, né? Quanto maior a espessura do fio, menor é a resistência. Sendo menor a resistência, menor a dificuldade para a corrente passar. Entendeu aí? Então essa foi uma constatação dele. Com isso ele chegou a uma lei, que é a segunda lei de Ohm, né? Existe a lei, existe a equação, né, que relaciona as grandezas aí. Então nós temos aí resistência igual a uma constante vezes L dividido por A. O L está em cima porque quanto maior o L, maior a resistência. Por que o A está embaixo? Porque quanto maior a área, menor a resistência. Então tem que estar embaixo ali. E essa letra que parece um P, mas não é, né? Essa letra é uma constante que depende do material, né? E ela chama-se resistividade. E é usada essa letra do alfabeto grego chamada Rho. Então, a letrinha Rho é usada aí para representar essa característica do material. Aí seria o seguinte, ele pegou um comprimento e dividiu pela área, deu um valor. Aí ele viu que esse valor, o comprimento dividido pela área, não dava resistência. Mas, se fosse acrescentada uma constante, chegava a resistência. E essa constante ela mudava de acordo com o material usado. Então, resumidamente, é isso, né? Você chega numa lei, mas ali é necessário, no caso dessa lei, necessário uma constante para equilibrar a equação. Beleza? Então anota tudo aí, porque nós vamos seguir adiante, tá certo? No sistema internacional, a unidade de resistividade Rho, ela é ohm-metro. Então, ohm, resistência, vezes metro de comprimento. Então, essa é a unidade no sistema internacional. Mas a gente vai ver que há um uso mais comum de uma outra unidade, que vai ter ohm, vai ter metro, mas vai ter milímetro quadrado também ali, é muito comum, certo? Então, sendo a resistividade constante, e essa resistividade ela se mantém constante quando a temperatura se mantém constante, a resistência, vamos escrever agora. Diretamente, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Você lembra o que é ser diretamente proporcional? Não é só o L aumentar, o R aumentar. Não é só isso. Quer dizer, por exemplo, se o L duplica, o R também duplica. Se o L triplica, o R também triplica e assim vai, dependendo do crescimento de um, o outro cresce na mesma proporção. A proporção é esse fator que multiplica, né? Certo? Agora vamos para outra. Inversamente proporcional à área da seção reta A. Quer dizer o que inversamente proporcional? Vou ser bem objetivo, né? Se o A duplica, o R é dividido por 2. Por quê? Porque é inversamente proporcional. Beleza? Então é isso. Essas duas observações são fundamentais, né? Esse entendimento de como se comporta a resistência é muito importante o seu domínio, né? Principalmente nas provas do Enem, por exemplo, que vai cobrar isso do candidato, vai cobrar esse entendimento, esse domínio, muito mais do que fazer cálculos, né? É também você dominar, você saber relacionar, entender como a natureza se comporta. Isso não vale só na resistência, vale em outras áreas, né? Em outras grandezas da física.
Beleza? Vou passar aqui então. Resistência e temperatura. Isso aqui também é de suma importância. Você não se deter apenas na variação da resistência com o comprimento e a área. Você tem também de ver como a resistência vai se comportar quando a temperatura varia, mesmo mantendo o comprimento e área sem aparentes alterações. A resistividade de um condutor varia com a temperatura. Então vamos considerar a temperatura ali entre 20 e 400 graus Celsius, e aí vai ser válida a seguinte relação. Ρ igual a Ρ0 vezes 1 mais alfa vezes T menos T0 e só, né? Fecha parênteses ali, depois colchete. Mas professor, que equação é essa? Está aparecendo a equação da dilatação térmica. Pois é, tem essa semelhança aí. A natureza tem essas... guarda essas semelhanças, né? Veja que a resistência, na segunda lei de Ohm, é Ρ vezes L dividido por A, né? Então, se o Ρ variar, o R também vai variar. E o Ρ varia com a temperatura. Então, a gente pega um Ρ inicial e vai obter um Ρ final. Como é que você calcula aí? Alfa, que é um coeficiente de temperatura, vezes a variação de temperatura. T final menos T inicial. Então, quando você faz esse cálculo, você vai ver que o Ρ final vai ser diferente do inicial, quando tiver variação de temperatura. Então, esse alfa ele é um coeficiente de temperatura que depende do material, né? Então, além do Ρ depender do material, a resistividade, o alfa também depende do material. Mas a essência aí da coisa é que você perceba que tem outro fator que altera a resistência, que é a temperatura. Ela muda a resistividade, muda a resistência. Entendido? Então, muito importante dominar isso aí. Faz leituras complementares, né? Além de você começar a dominar essa área mais geral, entender a segunda lei de Ohm, é importante que você tenha esse entendimento do comportamento da resistência com a temperatura. Eventualmente pode vir uma situação ou outra, né, se o seu objetivo é o Enem, em que pode vir algo pouco diferente, né, do que é visto normalmente no ensino médio. Mas se você tem o domínio desses comportamentos lá, você também não vai ter dificuldades, certo? Vou seguir adiante. Pode ser? Então vamos lá. Se você já deu aquela pausa e copiou, né, que é importante, então vamos lá. Vamos então a um exemplo que fala o seguinte. O filamento de tungstênio de uma lâmpada tem resistência de 20 ohm a 20 graus Celsius. Sabendo-se que sua seção transversal mede 1,102 vezes 10 a menos 4 milímetros quadrados, o milímetro quadrado, né, já que isso aí é menos de 2, e que a resistividade do tungstênio a 20 graus Celsius é 5,51 vezes 10 a menos 2 ohm, milímetro quadrado por metro, determine o comprimento do filamento. Então aí, veja que a unidade de resistividade não vem em ohm-metro, ela vem em ohm, milímetro quadrado por metro. Isso é até legal, até melhor, porque nós já temos a área da seção reta do fio em milímetro quadrado. Ter milímetro quadrado na resistividade vai ser só alegria, né? Aquela alegria extrema, porque aí você não vai precisar fazer transformações que você eventualmente não está tão habituado a fazer, né? Aí é só substituir, conhecendo a lei e os símbolos correspondentes, as grandezas, quero dizer, né? E é só obter o resultado esperado, né? Certo? Então,
Vamos agora destacar os dados e fazer a resolução. Bom, então agora, como já fizemos a leitura, vamos destacar os dados. Então você vai escrever a simbologia correta, ou seja, usa R para resistência. Escreve o valor e a unidade correspondente, não deixa de lado a unidade. É fundamental você ficar esperto com a unidade que está no enunciado. Área 1,102 vezes 10 a menos 4 milímetro quadrado. Lembrando aí de escrever a unidade. A resistividade, essa aqui é importante porque ela vai me dizer se eu preciso fazer transformações ou não. Então, vejo aí que eu não preciso, né? Porque a área fica embaixo, resistividade em cima na fórmula, né? Então, eu não vou precisar fazer transformações, porque esse milímetro com milímetro vai ser dividido, vai sobrar apenas 1. Veja a fórmula, né? A lei. R igual a ρ vezes L dividido por A. Então, ρ em cima com milímetro quadrado, área embaixo com milímetro quadrado, vai eliminar. E aí vai sobrar só metro, né? Professor, e a resistência? A resistência vai ficar 20 ali do lado direito, né? Esquerdo, aliás, e tem o ohm da resistividade, que está do lado direito. Então isso aí também vai ser simplificado, né? Por isso vai sobrar apenas metro ao final. Tranquilo? Essa equaçãozinha, essa funçãozinha, a turma costuma dar um nome diferenciado para ela. E aqui eu vou me antecipar, e antes de falar o nome, já vou mostrar aqui uma foto. Olha só, uma foto de uma ave. Essa foto aí eu tirei aqui no quintal de casa. Estava um belo dia aqui, de boa, né? E aí, essa ave pousou, né? Para comer grãos ali que era dado para as galinhas. E aí, então, me admirou bastante nessa pelagem aí, essa tonalidade de cores, né? Essa galinha. Essa rola, né, também é chamada de rola cascavel, que a turma costuma chamar carinhosamente de rolinha, né? Então, olha aí para a fórmula. Olha para a fórmula. ρLA, né? A turma costuma chamar a fórmula da rola. Mas é aquela história, né? Você pode usar essa ideia para lembrar da fórmula, mas o mais importante foi tudo aquilo que eu já falei antes, né? O entendimento de como a natureza se comporta nesse aspecto da resistência em relação ao comprimento e à área. Não adianta você decorar por meio do macete se você não tem esse domínio. Por isso a leitura, a resolução de atividades é fundamental. Isso é essencial, né? Porque nos vestibulares e no Enem, né, por exemplo, vai ser cobrado isso aí. Principalmente no Enem vai ser cobrado esse entendimento mais detalhado. Então, faz bom uso dessa relação. Então vamos lá, vamos escrevendo aqui a rola lá em cima. Aquela história, mandando a rola para cima, né? E aí você vai substituir os valores. 20 igual a resistividade dividido vezes L dividido pela área. Aqui você vai juntar o que é semelhante. Olha só o que eu vou fazer. Ó. Junto 5,51 com 1,102 e o 10 a menos 2 com o 10 a menos 4.
O L ficou ali, coitado, né? Isolado. Mas ele vai se igualar a alguém, ele vai estar. No final da festa ele vai ter o seu valor reconhecido, né? Então vamos lá, repete o lado direito, esquerdo, né? Sem ter medo de ser feliz. Professor, o que foi que houve aí nesse 5,51 por 1,102? Olha, eu estou pensando aqui no seguinte, você vai fazer uma prova. Já estão falando bastante no Enem, né? Você não vai ter calculadora. Então você vai ter que aprender a se virar, né? E fazer usando o método da chave, ou seja, na munheca mesmo. Então, o que é que eu fiz ali? Ó? Embaixo tem 3 casas depois da vírgula. É isso aí que vai mandar. Então, eu multipliquei por 1000. Então, 1,102 vezes 1000 vai dar 1102. Certo? Mas, como eu multipliquei embaixo por 1000, em cima vou ter que fazer o mesmo. Então, fazendo isso, 5,51 vai dar 5.510. Agora, os dois números estão inteiros. E aí, com isso, eu posso fazer a divisão normalmente. Mas olhando para esses números, né? O cara que elaborou essa questão aí, ele foi bem, né? Foi bem cuidadoso para chegar num número fácil, né? Cobrando do candidato o entendimento, o reconhecimento da lei exigida ali naquela situação, né? E saber que fazer com que o candidato chegasse a uma montagem aí que não fosse tão penosa, né? Então, o que é que ele vê aí? Ó? Você tem 5.510 por 1.102. Se você olhar com cuidado, você vai ver que essa divisão está dando 5, né? Um número muito legal de mexer. Então, ficou essa divisão vezes. Ali, vamos para as potências. Divisão de potência de mesma base. Repetir a base e subtrair os expoentes. Então, ficou menos 2, menos 4. Aí, esse menos com menos vai dar mais, né? Agora, eu vou passar adiante e jogar essa última linha lá para cima. Joguei lá para cima, eu vou resolver ali o menos 2, menos 4. Vai dar menos 2 mais 4, né? Esse resultado você já sabe quanto vai dar. Vai dar 2, né? Beleza? Aí é um passo que você olhando, você já pula, já resolve. Não se enrola aí não. Aqui você vai, né, isolar o L. Vou dividir o 20 pelo 5. O resultado é 4. E o 10A2 vai para cima com o sinal do expoente trocado. Isso é uma regra prática para você obter a resposta de maneira muito objetiva. Aqui ficou 4 vezes 10 a menos 2. Mas qual é a unidade? A gente viu lá no começo que ia sobrar metro. Então, tá aí. Só que é o seguinte, e aí? Se essa questão era de, por exemplo, aberta e ele só pediu o comprimento, então você chegou em 4 vezes 10 a menos 2 metros, ou fez qualquer outro tipo de resultado aí, né? Por exemplo, 20 por 500 daria um valor em metro, não importa, né? Mas se, por exemplo, ele pedisse em centímetros, que é uma unidade mais fácil de você visualizar, correlacionar ali o tamanho o valor da resistência com o comprimento do fio, né? Porque falando aí 4 vezes 10 a menos 2 metros, que tamanho é esse, né? Numa escala, usando uma régua comum, que seria o tamanho. Então, você vai fazer uso aí, ó, desse 10 a menos 2. 10 a menos 2 é um submúltiplo. E ele é chamado de cent. Esse cent é muito comum, né? Centigrama, centímetro. Então, é um cara que é comum aí no nosso meio. Esse cent é aquele Czinho minúsculo do centímetro. 10 a menos 2 é isso. Então, você vai substituir aí, ó. 4 vezes 10 a menos 2 metros, na verdade, é 4 centímetros. Então, com isso, você chega ao resultado, né? Numa questão com múltipla escolha,
o elaborador certamente ia pedir em centímetros. Eu falo certamente, se ele pensar assim, eu quero que o candidato tenha uma ideia do quão grande é a resistência do tungstênio, né? Mesmo para comprimentos pequenos, né? 20 ohm seria quanto? Aí o centímetro é mais fácil de você visualizar, né? Numa régua você consegue visualizar isso facilmente, beleza? Então esse é o valor da resistência daquele fio de tungstênio, né? Que é usado nas lâmpadas incandescentes. Hoje já é em desuso, né? Muito pouco uso se faz delas hoje. Tranquilo? Então é isso aí. Vamos passar adiante e finalizar essa atividade com mais um exemplo. No exemplo 2, nós temos uma questão da Universidade Federal do Ceará. A universidade na qual eu tive a honra, né? Prazer também de ter tido a oportunidade de fazer minha faculdade, a graduação em Física, de 2003 a 2008. Final de 2007, estava terminando. 2008 recebi o diploma. Foi um momento único, né? Um período único de muito aprendizado. E eu coloquei essa questão aqui porque ela é muito interessante. Ela vai tratar de uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Por que os passarinhos não levam choque quando pousam lá nos fios desencapados lá da rede de transmissão de energia? Essa questão, como é um vestibular tradicional, né? Hoje a UFC ela adota as notas do Enem para selecionar seus candidatos, mas antes fazia seu próprio vestibular. E aqui é uma questão que pede um valor e acabou, né? Não tem para onde correr. Mas se fosse uma questão do Enem, seria nesse estilo, mais contextualizaria, falaria que para determinada tensão o passarinho não toma choque, tem todo esse contexto, né? Mas essa questão é muito proveitosa. Então vamos lá. Um pássaro pousa em um dos fios de uma linha de transmissão de energia elétrica. O fio conduz uma corrente elétrica de 1000 amperes e sua resistência por unidade de comprimento é de 5,0 vezes 10 a menos 5 ohm por metro. Veja aí que a segunda lei de Ohm ela está camuflada aí, ela está escondidinha aí, né? Se manifestando de forma muito discreta. Ao relacionar a resistência com o comprimento, você já viu que segunda lei de Ohm está aí. A distância que separa os pés do pássaro ao longo do fio é de 6 centímetros. Então isso aí é muito importante. Então essa é a primeira parte da questão, vamos aqui à segunda. Que aqui vem a questão de fato, né? Então, aqui diz o seguinte: a diferença de potencial em milivolts, e ele escreve MV, mili é 10 a menos 3, entre seus pés é de... Então a questão é bem objetiva, coloca os valores aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Então nós vamos chegar em um deles, né? Olha aí a rolinha sentada ali no fio, com uma certa distância entre as patas, que não parece ser 6 centímetros. Mas tudo bem, quanto menor a distância, menor vai ser a resistência ali. Mas vamos lá. Resistência por metro, vamos ter aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 5 ohm por metro. Isso aqui, meu amigo, minha amiga, vai resultar em 5,0 vezes 10 a menos 5 ohm por 100 centímetros. Professor Vicente, você já está se organizando aí, porque a distância lá entre os pés do pássaro é em centímetro. Isso mesmo, então já estou mexendo nesse aqui que é mais fácil do que mexer no outro lá, né?
Então, o L vai ser a distância ali, o tamanho do fio entre as patas do passarinho, e é 5,0 entre os pés do passarinho, e é 6,0 centímetro. E a corrente elétrica, 1000 amperes, que eu vou colocar 10 elevado a 3 amperes, né? Por quê? Porque tem aquele 10 a menos 5 lá, aquele 10 a menos 5 vai me envolver, né? Então, por isso eu não posso já perder tempo, eu já me adianto aqui, já me preparo, porque eu sei que a coisa vai ser diferenciada. Vamos lá então, né? Vou apagar aqui. Vamos fazer uma regra de 3 aqui, né? Olha só o que eu vou fazer. 5,0 vezes 10 a menos 5 ohm está para quanto? 100 centímetros. E x vai estar para 1 centímetro. Eu só posso usar a regra de 3, por quê? Porque comprimento, resistência e comprimento são diretamente proporcionais. Então, uma regra de 3 ali, ela cabe perfeitamente. Vamos brincar aqui com 100x igual a 6,0 vezes 10 vezes 5 vezes 5,0 vezes 10 a menos 5. E aí eu vou brincando, né? Eu faço 30 vezes 10 a menos 5 por 10 elevado a 2, que é o 100. Já transformei no meio do caminho, o 100 estava indo dividir, eu já mexi nele no meio do caminho. Por quê? Porque aquele 10 a menos 5, ele não sai dali nem na bala, né? Então não é bom mexer com ele. Então vou fazer uma divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes, então fica menos 5 menos 2. Isso aí eu já sei que vai dar menos 7. Beleza? Então vai copiando aí, dá aquela pausa se você julgar necessário, porque eu vou passando aqui, porque o tempo voa. Olha aí, já coloco o resultado aqui, meu amigo. Então nós temos aí o resultado. Jogo ele lá para cima. E vou aqui, ó, mexendo no 30. O 30 eu dividi por 10. Quando eu faço isso, é só acrescentar 1 lá em cima, né? Então fica menos 7 mais 1. É uma forma prática. Se você dividiu por 100, acrescenta 1 lá em cima. Se dividir por 10, acrescenta 1 lá em cima. Por 100, acrescenta 2 e assim vai, né? O contrário seria multiplicar, né? Se você multiplicar por 10, subtrai 1 lá de cima. E aí você vai ter 3,0 vezes 10 a menos 6 ohm. Esse aí é o valor da resistência do fio entre as patas entre os pés do pássaro, não é? Não é a resistência do pássaro, é no fio entre os pés dele. Ao longo do fio ali, né? Então a DDP entre os pés do pássaro é só fazer U igual a R vezes I, né? Usando o que a turma costuma chamar de primeira lei de Ohm, supondo a resistência constante, né? Então U é igual a R vezes I, substituo aqui a resistência e a corrente que veio lá na potência de 10, como a gente transformou do começo. Eu já estava prevendo essa coisa interessante. Então 3,0 vezes 10 a menos 3, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Então fica menos 6 mais 3. Qual é o resultado? Menos 3 volt. Chegou aí nessa conta, você fez tudo perfeitamente, não há erro, né? Aí você fala assim, mas e as alternativas? Tem 1, 2, 3, o que é que eu faço? Qual que é 3 mesmo? É claro que é 3, por quê? Porque o 10 a menos 3 é mili, meu amigo. Meu amigo, minha amiga. Então fica 3,0 milivolts. Essa é a diferença de potencial experimentada lá pelo pássaro.
E por isso, né, o bichinho fica lá de boa. Ele só não pode tocar no outro fio, né? Se ele tocar, aí ele dá tchau. Tranquilo? Então é isso aí, questão muito interessante. A gente sabia que a segunda lei de Ohm estava ali. Usamos regra de 3 exatamente porque era a segunda lei de Ohm que estava valendo. E usamos a primeira depois, né? Quer dizer, o cara fez uma questão muito interessante, muito legal. Por isso que a gente escolheu aqui essa questão muito boa, né? Uma homenagem à minha querida universidade. E é o curso de física, né? Beleza? Então é isso aí. Vou passando aqui. Olha só, vou marcar alternativa. Letra C de calça. Letra C de Ceará, né? Minha terra natal. Beleza? Valeu. Bons estudos. Vou só desaparecer aqui da tela.